Imagine jovens testemunhas de Jeová que terminaram o ensino secundário entre os anos 90 e 2024. Jovens inteligentes, capazes, cheios de planos, alguns com notas excelentes, outros com um talento evidente, outros simplesmente com o desejo legítimo de construir uma vida estável. Mas naquele período, a organização das Testemunhas de Jeová reforçava fortemente o desencorajamento do ensino superior. Não como uma simples sugestão, mas como um alerta espiritual constante. Ao longo destes anos, a universidade era apresentada como um território perigoso, um ambiente moralmente contaminado, fonte de pensamento independente e risco para a fé. Esse discurso era repetido de várias formas, em assembleias, em congressos, nas demonstrações e entrevistas nas assembleias e congressos, em discursos locais, nas revistas, nos vídeos, sempre com a mesma linha emocional. O sistema do mundo de Satanás está no fim. O tempo é curto. Investir em carreira é falta de visão espiritual. A melhor coisa é servir mais à organização de Jeová. E muitos jovens ouviram, muitos acreditaram, muitos obedeceram, alguns recusaram bolsas de estudo, outros abandonaram planos acadêmicos, outros nunca sequer consideraram seriamente a universidade, porque dentro da organização, essa decisão raramente era percebida como neutra. Era espiritual, era moral, era uma espécie de termômetro de fé de um jovem testemunha de Jeová que terminava o ensino secundário. Agora, avance quase 3 décadas. Imagine esses mesmos jovens hoje. Já não têm 16, 17 ou 18 anos. Têm mais de 25 anos. Alguns enfrentam dificuldades financeiras crônicas, outros vivem em empregos precários, outros sentem aquela pergunta silenciosa que raramente é dita em voz alta, mas que muitos fazem em forma de arrependimento do tipo: e se eu tivesse estudado? E então surge algo inesperado. Uma atualização do corpo governante apresentada por David Splane. Ali, algo que durante décadas parecia quase impensável passa a ser normal. Escolher um tipo de educação superior é algo que cada cristão deve decidir. Em Gálatas 6,5, a Bíblia diz: pois cada um levará a sua própria carga de responsabilidade. Por isso, cada adulto deve tomar a sua própria decisão sobre obter educação superior. Cada testemunha de Jeová pode decidir, segundo a sua consciência, se faz ou não o ensino superior. Pare um instante, porque para quem terminou o ensino secundário entre os anos 90 a 2024, esta frase não é apenas nova. Ela colide diretamente com anos de uma política interna rígida na organização das testemunhas de Jeová, com décadas de condicionamento emocional, com uma atmosfera onde o ensino superior era fortemente associado a perigo espiritual. E poucos meses depois, no mês de fevereiro de 2026, surge a Sentinela de Estudo de maio de 2026. E o tema do artigo é Como tomar boas decisões sobre educação. Este artigo parece um artigo normal, mas dentro dele encontramos algo extraordinário. Uma simples nota de rodapé pequena, discreta, mas historicamente explosiva. Veja o que ela diz. No passado, as nossas publicações incentivavam os irmãos a não continuarem a estudar depois do ensino obrigatório. Agora observem algo muito interessante. Na nota de rodapé em inglês lemos o seguinte: In the past, our publications have discouraged Christians. O discouraged, que em português é desencorajar, é direto, firme, sem suavizar. Mas em português aparece o seguinte: no passado, as nossas publicações incentivavam os irmãos a não continuarem a estudar depois do ensino obrigatório. Incentivavam. Isso soa um pouco mais leve, quase neutro. A diferença é subtil. Numa língua, há reconhecimento claro de desencorajamento. Na outra, uma palavra que suaviza a memória. Mas, independentemente do termo usado, para muitos não foi apenas um incentivo. Foram decisões de vida, anos que não voltam e consequências que nenhuma mudança de linguagem consegue apagar. Durante anos, quando este assunto era debatido, a resposta típica das testemunhas de Jeová era:
O ensino superior nunca foi proibido. A organização apenas alerta, mas não proíbe. Mas esta frase derruba totalmente essa resposta. Quando eles dizem que incentivavam os irmãos a não continuar a estudar depois do ensino secundário, isto é um reconhecimento por parte da Organização das Testemunhas de Jeová. É uma admissão histórica. Isso é a própria organização a dizer que, sim, houve uma política clara. E aqui é fundamental entender algo que muitos fora das Testemunhas de Jeová não percebem. Dentro da organização, muitas coisas nunca foram apresentadas como regras explícitas, mas funcionam como regras práticas. Agora tomemos o Manual dos Anciãos. Estamos a falar do livro Pastoreiem o Rebanho de Deus, edição de 2024 e as edições anteriores a esta. Durante anos, o livro continha diretrizes duras relacionadas com o ensino superior. Anciãos ou servos ministeriais que decidissem cursar a universidade ou cujos familiares que moram na mesma casa deles o fizessem, podiam enfrentar consequências como perder o privilégio de ancião ou de servo ministerial. A mensagem era clara. O ensino superior não combinava confortavelmente com privilégios espirituais na Organização das Testemunhas de Jeová. Mas observe um detalhe fascinante. Na edição da Sentinela de maio de 2025, essa regra desaparece sem anúncio dramático, sem explicação pública. Mas antes desta edição da Sentinela, houve uma atualização do corpo governante que anunciou esta mudança, que anunciava que fazer faculdade era uma decisão de consciência pessoal. E há ainda algo mais estranho. No passado, um memorando vazado de Betel circulou nas redes sociais. Ali descrevia-se um caso concreto, um ancião removido do cargo. E os motivos? A filha decidiu fazer ensino superior. Não foi uma teoria, não foi especulação, foi uma prática organizacional. Agora imagine o impacto disto para aquela geração dos anos 90 e a todos aqueles que terminaram o ensino secundário antes de 2024. Eles viveram dentro de uma regra organizacional que influenciou decisões pessoais que não tem como voltar para trás e consertar. Estamos a falar de decisões irreversíveis, decisões que moldaram carreiras, estabilidade financeira, oportunidade e qualidade de vida. Hoje, esses jovens leem em 2026 que, no passado, desencorajávamos, mas esta regra prejudicou muitos. É aqui que este artigo ganha um novo significado. Ele não surge isolado. Ele funciona como uma continuação natural daquela atualização apresentada por David Splane. É como uma reformulação da narrativa, uma suavização histórica, uma transição subtil de uma política rígida para uma linguagem de escolha pessoal. Agora precisamos analisar como este artigo constrói a sua mensagem, como apresenta a liberdade enquanto molda percepções, como afirma a decisão pessoal enquanto ativa o medo dos jovens. Veja o que o parágrafo 7 diz. Muitos querem tirar um curso para ter um emprego de que gostam ou para ganharem mais. Será que isso é errado? Não, mas... E aqui está novamente um elemento central, o mais. Não é errado, mas... É precisamente aqui que começa a confusão. O artigo afirma repetidamente que a decisão é pessoal, mas essa liberdade vem acompanhada de advertências, de riscos e de potenciais ameaças. Será que fazer o ensino superior é errado? Não, mas... Este mais é absolutamente central, porque ele altera o peso da frase anterior. Sim, não é errado, mas depois coloca uma carga emocional. O ensino superior pode ser perigoso, a motivação pode ser questionável. É do tipo a escolha não é negada, mas é moralmente tensionada. Agora vamos avançar para o parágrafo 8. Ele diz o seguinte: nada deve ser mais importante do que servir a Deus. Dentro do contexto do artigo, esta frase funciona como uma régua de medição. O jovem não lê apenas sobre educação, ele lê sobre a lealdade à organização, sobre prioridade espiritual, sobre possível desvio. É do tipo, o ensino superior passa a ser implicitamente colocado numa zona de risco, do tipo, será que isto vai competir com o serviço a Jeová? Mesmo sendo uma decisão pessoal, o corpo governante apresenta o ensino superior como uma potencial ameaça espiritual.
Agora veja como o artigo intensifica essa percepção. Veja o que o parágrafo 11 diz. Quanto tempo vais gastar? Vai sobrar tempo para a rotina espiritual? Reparem na formulação. O curso não é avaliado apenas como um investimento acadêmico, mas como um possível inimigo da espiritualidade. O jovem começa a imaginar cenários negativos: cansaço, falta de tempo, culpa por faltar nas reuniões, ansiedade espiritual. E há um detalhe muito interessante. Quase não se fala de cenários positivos. Não se diz que um curso pode reduzir estresse econômico, pode aumentar opções profissionais. A balança emocional inclina-se nas coisas negativas. Agora veja o que o parágrafo 12 diz. Quanto tempo vais demorar? Será a melhor forma de usar o seu tempo? Conseguiram perceber o padrão? Tempo tornou-se um argumento espiritual. Cursos longos tornam-se suspeitos. Anos de estudo tornam-se potencial desperdício. Mas aqui surge uma pergunta inevitável. Desperdício para quem? Porque fora da lógica da organização, anos de estudo representam qualificação, especialização, mobilidade social, autonomia financeira, mas dentro da narrativa do artigo, anos viram risco espiritual. Agora observe algo ainda mais sensível. Veja o que o parágrafo 13 diz. Viver longe da família pode ser perigoso para a tua espiritualidade. Tecnicamente, isto pode ser verdade em certos casos, mas veja como a organização monta o cenário. O ambiente universitário é implicitamente retratado como fonte de más companhias, zona de pressão moral. Para a organização, a universidade raramente é apresentada como um espaço de crescimento intelectual, mas como um campo de batalha espiritual que é difícil para uma testemunha de Jeová vencer. A seguir, veja o que o parágrafo 14 faz. Ele fala de custos, sacrifícios familiares, dívidas longas, cortes na comida e estresse financeiro. Curiosamente, a organização não discute o outro lado bom da faculdade. Não fala de potencial rendimento no futuro. Não fala da estabilidade profissional, capacidade de sair do ciclo de precariedade. Só fala dos riscos. Veja o que o parágrafo 15 sugere. Alguns cursos podem não ter saída. Alguns podem não ser práticos. Quase todos nós concordamos que isto é verdade. Mas novamente surge o padrão. O ensino superior aparece rodeado de incerteza. Aparece rodeado de riscos, de possíveis frustrações. A organização não diz que certas formações aumentam drasticamente oportunidades. Certos setores valorizam altamente a qualificação. O foco do corpo governante permanece nos perigos e não nas possibilidades de sucesso. Agora observe a camada mais profunda de todas. Alguns parágrafos falam de influência do mundo, ideias humanas, dúvidas sobre fé, pensamento distorcido. Com isto tudo chegamos a uma conclusão. O ensino superior não é apenas risco prático, porque a universidade promove algo que a Organização das Testemunhas de Jeová historicamente tratou com cautela extrema. Estamos a falar do pensamento crítico. Uma pessoa que estudou tem a capacidade de questionar algo antes de seguir. E a organização odeia isso. O corpo governante não gosta disso. Quer membros que obedecem sem questionar, por mais que essa orientação não faça sentido. E também tem medo de exposição a ideias divergentes e a análise independente. E segundo a atualização do corpo governante e este artigo da Sentinela, nada é proibido, é decisão pessoal, mas tudo é emocionalmente problematizado. Nada é vetado, mas tudo é carregado de potencial culpa. O jovem não lê que tu és livre para escolher, ele lê que tu és livre. Mas olha para estes riscos todos. Depois colocam uma lista infinita de riscos e mostram ao jovem que isto tudo aqui vai te acertar se decidires fazer um ensino superior. Tu és livre, mas pensa nas consequências espirituais. E aí também colocam uma lista infinita de consequências. Esta é a liberdade técnica que a Organização das Testemunhas de Jeová dá aos seus membros. Agora conecte isto com o que falei no início do vídeo. Uma geração inteira moldada por décadas de desencorajamento.
Hoje confrontada com uma narrativa suavizada, mas ainda construída sobre os mesmos pilares emocionais, vais gastar muito tempo, serás exposto a vários riscos, perigos e espiritualidade ameaçada. E então surge uma pergunta inevitável. Se isto agora é uma decisão pessoal, por que razão continua a ser apresentado quase exclusivamente sob lente de perigo? Numa análise fria e neutra, qualquer escolha educacional deveria considerar riscos, benefícios e possibilidades. Mas aqui, o equilíbrio permanece claramente inclinado para o lado negativo. E o ponto mais desconfortável da análise é o de que o artigo reconhece o passado, mas não aborda o impacto desse passado. Não fala de oportunidades perdidas. Não fala de consequências econômicas, não fala de frustrações silenciosas, não fala da geração que tomou decisões sobre uma política que agora é discretamente suavizada. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Diz aí nos comentários o que você achou deste artigo. Não se esqueça de se inscrever e dar um like no vídeo. Até o próximo vídeo.